que acontece quando a gente é jogado em um mundo sem regras, sem garantias e sem sentido? Oh shit. Esse é o ponto de partida de Sonny Boy. Go again. Nakamas, sejam muito bem-vindos a mais um anime didático e hoje vamos falar de Sonny Boy. Eu passei praticamente, acho que o mês de agosto inteiro falando de Sonny Boy. Então, ó, gente, olha como, ó, Titia tá ficando forte, hein? Sonny Boy é um anime que foi lançado em 2021 por Shingo Natsume, o mesmo criador de One Punch Man. Mistura ficção científica, surrealismo e uma filosofia existencial daquelas. A premissa de Sonny Boy são estudantes perdidos em outra dimensão, sem regras claras, precisando criar normas de convivência. Sonny Boy é composto por 12 episódios de 20 e tantos minutinhos, porém tem uma narrativa lenta que vai dar um soninho, mas não se engane, porque Sonny Boy fala muito, mas muito com a gente. Sonny Boy nos coloca diante de questões fundamentais. Qual é o sentido da vida, como lidamos com a liberdade e o que significa existir em um mundo aparentemente sem propósito? Logo no início, um grupo de estudantes se vê perdido em outra dimensão. Não há professores, não há adultos, não há regras pré-estabelecidas. Isso me remete muito ao filósofo Albert Camus, ou Albert Camus, enfim, sobre o conceito do absurdo. Resumidamente, é dizer que o mundo não nos dá respostas prontas, que cabe a nós dar sentido a isso. No anime, os alunos tentam impor leis e sistemas de ordem, mas a cada tentativa, as próprias dimensões parecem distorcer a realidade. Isso simboliza como a busca por controle. Dança aqui de lado de cabelo, porque fica pegando o microfone e ainda estou aprendendo a usar esse negócio, tá, gente? Nesse episódio do anime que fala sobre as regras, as leis, as ordens que eles estão tentando criar naquele mundo, que eles chamam aquela dimensão, aquele universo de este mundo, é muito interessante porque eles não conseguem. Porque aquela própria dimensão tem as suas regras e me remete muito à nossa realidade, porque nós criamos leis, nos frustramos quando as criamos, nos frustramos quando não conseguimos segui-las e nos frustramos quando elas parecem simplesmente não adiantar, não funcionar. O que também me remete muito ao filósofo Sartre, que diz que o homem está condenado à liberdade, ou seja, que se alguém escolhe ditar as regras, também cabe a responsabilidade radical de alguém escolher arcar com as consequências. Então o anime ele vai discutir a respeito do absurdo que é a liberdade, porque nós seres humanos não sabemos vivê-la, nós não sabemos, nós não entendemos na verdade o que é a liberdade. E também nos questionamos se de fato existe essa liberdade. Outro ponto que o anime vai abordar muito é o vazio e a busca de sentido. E aqui eu vou me adentrar em um personagem que é o protagonista, que é chamado de Nagara. E Nagara representa a apatia, o medo da escolha, o vazio. Primeiro episódio, ele tá deitado no chão, olhando pro teto. Meu Deus do céu, às vezes sou eu. Ele se sente deslocado, como se nada tivesse valor. Nós temos a Naomi, que é totalmente o oposto do Nagara. Naomi traz esperança, acredita em horizontes novos, representa a coragem de imaginar um sentido. Então lá no anime você sempre vai ver o Nagara como aquele ser extremamente introvertido, perdido, sem sentido. O que vou fazer da minha vida? Apático a tudo. Já a Nozomi é alguém que traz esperança, ela está sempre puxando os personagens, você vai perceber isso nos outros episódios. A Nozomi é aquele ser humano que dá um não sem ter que dar satisfação, sem se
ficar se recolhendo do medo de que tem que dar satisfação. Não, eu não vou por causa disso, isso. Não, eu não vou, eu não quero, e ponto final. Não tem que dar satisfação. Não é grossa, não é mal educada, é uma escolha dela. Então você sempre vai ver ela trazendo essa esperança, essa alegria. Obrigada, Luiz. Né, para os outros personagens. E ela é a única personagem que vê uma luz, né, em contraste aos outros que não conseguem ver. Ela sempre vê essa luz. Ao abordar o tema vazio e a busca de sentido, Kierkegaard, filósofo antigo, dizia que a liberdade gera angústia porque escolher significa assumir riscos. Sonny Boy mostra isso quando os estudantes se dividem entre aceitar convenções criadas por líderes autoritários ou encarar a incerteza de caminhar sem garantias. O vazio não é apenas desesperador, mas também a abertura para a criação do próprio destino. Tem um episódio que é das cortinas que eu achei super interessante. Aliás, todos os episódios dentro do anime Sonny Boy, ele trata um tema muito importante sobre a existência humana. Esse episódio das cortinas eu achei assim tão fantástico, porque trata muito sobre a solidão, sobre o isolamento humano, como a gente se isola dos outros, como a gente se tranca no nosso mundo, né, e não dialoga a respeito do que se sente, do que se passa, do que se vive. Então, esse episódio das cortinas fala muito sobre o eu, o outro e a solidão. E eu não vou dar spoiler aqui do que acontece no anime, não vou me adentrar muito nos episódios. Na verdade, gente, eu quero falar muito sobre a grandeza que esse anime é em tratar de temas tão importantes que nós vivenciamos, que nós existimos, na verdade, né? Sobre a nossa existência, sobre a nossa vida aqui nesse mundo. A convivência entre os estudantes expõe outro dilema existencial, a relação entre o eu e o outro. As disputas de poder, os grupos que se formam e até a violência refletem como cada liberdade individual esbarra na liberdade do próximo. Jean-Paul Sartre dizia que o inferno são os outros. Isso não significa odiar o outro, mas reconhecer que estamos sempre sendo olhados, julgados, condicionados. Em Sonny Boy, isso é representado visualmente. Os mundos paralelos se moldam às subjetividades dos personagens, revelando que nossa realidade nunca é só individual, mas compartilhada. O conflito entre solidão e comunidade é constante e profundamente humano. O anime aborda muito sobre essa questão da queda e da superação, e isso vai estar ligadíssimo ao personagem Nagara, o protagonista, né? E a sua jornada, que é muito significativa. Lembra que eu falei para vocês que ele começa deitado no chão, no primeiro episódio, olhando pro teto e assim, nada. O último episódio é com ele de pé, prosseguindo e dando possibilidades à vida. Nagara começa preso ao nada, recusando-se a agir, esperando que algo ou alguém dê respostas. Mas, ao longo do anime, ele percebe que precisa assumir suas escolhas. Essa evolução remete ao mito de Sísifo, usado por Albert Camus. Sísifo foi condenado a empurrar uma pedra montanha acima para vê-la rolar de volta eternamente. Para Camus, esse é o retrato da vida, sem propósito último, mas com sentido construído no ato de viver. Agora eu tô com o microfone na mão para falar do atravessamento que Sonny Boy me gerou. Para mim, esse anime está no top 10 dos maiores e melhores animes que eu já assisti. Apesar de ter uma narrativa lenta, de ter episódios super loucos, mas de uma arte espetacular, de uma trilha sonora fantástica, Sonny Boy fala muito sobre a banalidade do viver. E que é essa simplicidade da banalidade do viver, que é fantástico. Viver é quase sempre um exercício de repetição. Os dias se alinham como corredores intermináveis de uma escola que não leva a lugar nenhum. É nesse palco silencioso que Sonny Boy nos coloca. Jovens suspensos em mundos onde nada parece definitivo, onde cada gesto, cada rotina se dissolve no vazio. A banalidade é a prisão invisível.
É acordar e perceber que não há nada além de mais um dia, mais uma ordem inventada, mais uma regra que se desfaz. É estar cercado por outros, mas sentir-se radicalmente só, como se o tempo não tivesse pressa e a vida fosse apenas o eco de pequenas escolhas esquecidas. Em Sonny Boy, a banalidade não é a ausência de eventos. Mundos inteiros colapsam, universos se distorcem, dimensões se rasgam, mas por trás do espetáculo, o que permanece é o mesmo tédio essencial. A pergunta sem resposta, a vida que insiste em continuar. É como se o absurdo de Camus se estendesse sobre cada episódio. Não importa quão extraordinário seja o cenário, ainda somos obrigados a enfrentar o ordinário de existir. Nagara caminha pela banalidade como quem carrega um fardo invisível. Não é o peso da dor, mas o peso do nada. A apatia, o medo, a espera pelo sentido que nunca vem. É o retrato de todos nós, presos em rotinas que, de tão vazias, parecem eternas. E, no entanto, há uma beleza discreta nessa banalidade. A banalidade é também espaço de liberdade, porque quando nada importa, tudo pode importar. Nozomi olha para o horizonte e lembra que, mesmo quando a vida é repetição, sempre há possibilidade de recomeçar, de criar sentido onde não existe. E viver essa banalidade, gente, é encarar o espelho do cotidiano e aceitar que talvez não haja um propósito maior. E é justamente aí que Sonny Boy se torna poesia. Na constatação de que o nada é um campo fértil, onde cada gesto simples, como caminhar, sorrir, cair, levantar, tudo isso pode se transformar em escolha. A banalidade é o palco silencioso da liberdade. E como em Sonny Boy, talvez a vida nunca seja mais do que isso. Um vazio onde projetamos nossos próprios significados, um tédio que se abre em abismo, um absurdo que só encontra beleza quando decidimos habitá-lo. E é por isso que eu fiquei fascinada com Sonny Boy, porque ele não nos dá respostas prontas, ele nos convida a questionar e a criar as nossas próprias. E aqui eu termino meu pequeno comentário sobre Sonny Boy e o quanto esse anime está aqui impregnado em mim. Peço que você se inscreva se não é inscrito, que comente o que te atravessou em Sonny Boy, compartilha, curta. E estamos aqui todas as terças-feiras com novos videozinhos para vocês. Beijo e até a próxima.